Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de Machine Hackers. E hoje o tema vai ser Time Series, ou séries temporais em português. Então é um tema bem interessante para a gente estar falando aqui nesse mundo de AI e Machine Learning. E é uma gama de problemas que existem no mundo real e envolve muitos algoritmos e estudos sobre séries temporais, né? A gente tem vários exemplos, como por exemplo, coisas que analisam sazonalidade e tudo mais, previsão de preços. Então hoje a gente trouxe um convidado bem legal aqui, bem foda, para falar com a gente sobre esse tema. Seja bem-vindo, Arnaldo. Oi, André. Então, meu nome é Arnaldo. Atualmente sou Machine Learning Engineer na Clicampo, uma startup de agronegócios, basicamente. Uma startup bem nova, tem 1 ano e pouco, mais ou menos. Também estou fazendo doutorado na área de Deep Learning, não é em Time Series, mas é na parte de visão computacional. Também sou Google Developer Expert em Machine Learning, e só para quem não sabe, né, vou dar um contexto. O Google Developer Expert, ele é basicamente um programa do Google que reconhece experts em algumas áreas, né? Então, no meu caso, eu sou de Machine Learning, mas tem várias áreas do Google Developer Expert, né? Tem IoT, tem Flutter, tem Web, tem Maps, tem Cloud, tem Android, enfim, basicamente toda tecnologia que o Google tem vai ter um expert naquela área. Para quem conhece o MVP da Microsoft, é um programa bem parecido, é um programa análogo do Google, vamos dizer assim. E além disso, eu também tenho um curso na Udemy sobre redes neurais. Sou professor de lá desde 2020, eu acredito. E é isso, acho que resumindo, acho que esse é um pouco da minha trajetória até aqui. Muito bom, muito bom. Hoje, então, a gente tem um entrevistado foda, né? Nessa área aqui, o cara é expert da Google. Então, a gente vai ter um bate-papo bem legal hoje aqui sobre isso. Legal que você está trabalhando numa startup, a Clicampo, né? Que você falou, é uma startup bem nova, aplicada para a parte de agricultura, né? Você pode falar um pouquinho mais sobre ela? Eu fiquei interessado. Ah, legal. Bom, então, antes da Clicamp eu estava na Wildlife, que é um unicórnio de games. Aí eu recebi esse convite. O mesmo cara que me contratou na Wildlife, ele me contratou para a Clicamp, né? E a ideia é que é basicamente uma startup em que a gente tenta quebrar um pouquinho das pontes entre o produto que sai lá do fazendeiro até chegar no consumidor final, né? Hoje, por enquanto, o nosso consumidor final ainda é restaurantes, então a gente é um negócio B2B, 2C, e a ideia é que a gente tenta quebrar algumas pontes no sentido que, por exemplo, do produto sair lá do fazendeiro até chegar no seu prato, ele vai passar por algumas coisas, né? Por algumas pessoas, né? Primeiro ele sai do fazendeiro, aí esse cara passa por um transportador, esse transportador leva essa mercadoria para o Ceasa, e esse vendedor pega essa mercadoria, vende para um supermercado, por exemplo, esse supermercado ele pode vender para outras empresas ou ele pode vender para um consumidor final, que seria no caso eu e você, né? Então a gente tenta quebrar um pouquinho dessas pontes para ligar direto o fazendeiro ao nosso consumidor final, no caso hoje é restaurantes e algumas outras empresas também. Por exemplo, a Rappi, a Osho, Nana, são empresas que a gente está atendendo hoje. E com isso a gente acredita, a tese da empresa, é que a gente consegue pagar 40% a mais para o produtor, então ele vai ganhar mais pelo serviço dele, e a gente também consegue vender esse produto 40% mais barato para o consumidor final, né? Então a gente quebrando essas pontas, a gente consegue fazer isso. Muito interessante, muito bom. Então, tipo, é uma área bem nova, né? Que as startups estão crescendo aqui no Brasil, nessa parte de agricultura. Eu acho que no mundo geral. Então, bem legal você estar trabalhando num projeto assim de alta tecnologia e, como que eu posso falar, de ponta de linha, assim, né? Em Exato. inglês a gente fala cutting edge, né? É, Mas eu não sei como faz para traduzir isso em português. exato. Então, eu fiquei curioso com a coisa. Você, hoje, no dia a dia da empresa, aplica o estudo de séries temporais, time series? Boa. Eu estou há quase 1 ano na empresa, mas como eu falei, a empresa tem um pouco mais de 1 ano, né? Então, tipo, o começo de startup é sempre uma loucura, né? Então, sei lá, eu fui contratado como Machine Learning Engineer, mas acho que desde o começo eu trabalhei um pouquinho mais como Data Engineer. Então, mexi muito com banco de dados, construindo API também, né, para os nossos serviços e tal. Uhum. Com banco de dados e tal. E agora acho que eu estou migrando, a empresa está se estruturando melhor, então acho que eu estou conseguindo migrar um pouco também para essa área de machine learning. E uma coisa que é clássica nesse mundo da agricultura vai ser time series, né?
Para quem não sabe o que é time series, né, pensa que é qualquer função que o x vai ser o tempo, né? Então, por exemplo, a gente pode pensar, qual que é a temperatura em determinada hora do dia, por exemplo. Então, a gente tem uma função que, dada uma determinada hora do dia, a gente vai ter uma temperatura. Qual que é, por exemplo, o histórico de vendas de uma empresa mês a mês? Então, a gente vai ter lá o valor de quanto que ela vendeu. Qual que é, por exemplo, o seu batimento cardíaco em cada minuto do dia, né? Então, a gente mede a cada minuto, a gente tem lá o seu batimento cardíaco, então isso também vai ser uma série temporal. Então, a série temporal é basicamente uma função onde o X, né, vamos dizer assim, é o tempo e o Y vai ser qualquer valor que você está medindo para aquele instante de tempo. Ah, muito interessante. Então, o fator importante em time series está dizendo é o tempo, né? Então, imagina qualquer coisa, qualquer dado que seja analisado ao longo do tempo, a gente poderia ter um dado para aplicar um problema de time series. Seria isso, mais ou menos? Exatamente. E no campo de time series, a gente tem basicamente duas vertentes, né? Uma que são as séries temporais univariadas, que são essas que eu citei até agora, né? Então, para cada tempo, a gente tem somente uma série, né? Então, como eu falei, a temperatura no dia, ou então a quantidade de vendas por mês, enfim, qualquer coisa assim. E a gente também tem o outro campo, que seria as time series multivariadas, né? Que é quando, para cada instante de tempo, a gente está medindo várias coisas para aquele instante de tempo, né? Então, imagina, por exemplo, uma determinada hora do dia, a gente mede em algum lugar é, o, a temperatura. Temperatura e umidade, por exemplo, né? Isso, exatamente. Temperatura, pressão, umidade, qualquer coisa que a gente está medindo. Então, por determinado tempo, a gente vai estar medindo várias coisas ao mesmo tempo. Ah, da hora. Interessante. Eu tive a oportunidade de estudar um pouco de time series, até mesmo aplicar um modelo de rede neural. Eu não lembro a arquitetura, qual foi. Na época, faz um tempão que eu fiz esse curso. RNN, redes neurais recorrentes. RNN. É, eu acho que deve ter sido, deve ter sido. E os dados que eu tinha, basicamente, eram dados de vendas, na verdade, de aluguel de bike. Eu acho que isso é um dataset bem comum, né? Que o pessoal geralmente usa bastante. É, é. Então, só para falar um pouquinho, era basicamente os meses ao longo de anos que a gente tinha e a demanda por aluguel de bikes. Então, por exemplo, a gente poderia observar. Ele tem outras variáveis que podem te ajudar a prever a demanda, né? Por exemplo, ele disse naquele dia é um feriado, ele diz a temperatura, Isso, qualquer isso. clima naquele dia. Isso, exato. É. Além da demanda, a gente tinha outras variáveis, como você disse, para a gente tentar fazer um cálculo em cima daquilo. Então, eu não lembro também como era a distribuição dos dados, mas vamos supor que no verão tinha mais aluguel de bike. Por quê? Porque o pessoal gosta de sair, né? A temperatura está mais elevada, você quer fazer um esporte ao ar livre, alguma coisa. E no inverno baixava, né? Eu acho que isso é tendência global mesmo para isso. Então, a gente tinha que fazer uma previsão do próximo ano baseada em dados passados, né? Ah, como que vai ser a previsão de quantidade de aluguéis de bicicletas no mês de, sei lá, julho do ano que vem. Então, isso seria, sim, um problema de time series, né? Exatamente, é um problema de time series. E esse problema que você citou em específico é bem interessante, porque eu recentemente, faz pouco tempo, na verdade, que eu estou aprendendo sobre time series, né? Sendo bem sincero, eu comecei a aprender no começo desse ano, né? Mas acho que eu devorei, assim, eu devorei um monte de recursos diferentes e eu posso até deixar como link para o Claro. podcast de você. Por exemplo, alguns recursos que eu li um livro que está disponível na internet, você consegue comprar ele em alguns sites também, mas ele está disponível todo na internet, que ele é muito bom. O único defeito dele é que os exemplos são em R, né? Não é em Python, por exemplo, mas o livro é excelente, assim. Em teoria, ele é muito, muito bom. No conceito teórico, ele é muito, muito bom. Ele também ajuda muito, os caras não passam muitas experiências que ele tem em time series, né? Então, tipo assim, os caras são muito bons no sentido que eles olham para uma série temporal, para um gráfico de série temporal, e eles conseguem basicamente já dizer quais são, tipo, os melhores parâmetros de modelos de série temporais que vão funcionar para aquela time series. Isso eu acho muito sensacional, assim. Tipo, os caras mostram que eles têm muita experiência com aquilo. Também tem um outro livro que eu comprei, que eu li recentemente, que é tô até com ele aqui, é o Advanced Forecasting with Python, que é muito bom, eu gostei bastante dele. E outro recurso também foi um vídeo de um cara, que inclusive ele foi revisor desse livro, o cara é sensacional. O nome dele é Michael alguma coisa, não lembro, mas eu vou deixar o link do Medium dele também. O cara é muito bom em time series, o cara também é um mestre, assim, um deus do time series. Mas voltando para o seu dataset, nesse livro aqui que eu tô lendo, ele fala um negócio interessante desse dataset de bike, assim, em específico, né? Que também é uma característica de outros datasets que eu não sabia,
que é uma trick que todo mundo Tá. cai assim quando tá trabalhando com time series. Por exemplo, esse exemplo que você citou, que a gente tem algumas variáveis, né, para medir a demanda de, do aluguel de bikes. Uma dessas variáveis, por exemplo, é qual que era o clima naquele dia, né? Essa variável, na verdade, é uma variável que você não pode usar nas suas time series, porque você não sabe qual que vai ser o clima naquele dia, né? O clima por si só, ele já é um forecasting, né? Ele já é Ah, uma previsão de série temporal que você vai ter que fazer, né? Então, se você fosse usar essa variável, na verdade, você teria que ter uma série temporal, né? Um modelo de série temporal para prever a demanda e outro modelo para prever o clima daquele dia para te ajudar a prever a demanda, né? entendi. Faz total sentido. Isso, exato. Isso é um trick assim que eu não imaginava, né? Eu aprendi com esse livro que eu tô lendo agora, eu achei muito interessante, assim. Muito interessante mesmo. Obrigado por compartilhar. Da hora, da hora. E eu já ouvi falar em alguns algoritmos de time series, só por curiosidade mesmo, tava lendo alguma coisa assim, mas nunca cheguei a estudar. Então não sei também se são redes neurais ou são algoritmos, sei lá, apartados das redes neurais, que são chamados modelos ARIMA, SARIMA e entre outros. Você já ouviu falar desses modelos? Pô, legal. Tanto nesse livro que eu li, quanto naquele livro que eu falei que tem na internet, ele fala muito sobre esses modelos, né? Esse modelo ARIMA, o SARIMA, na verdade, todos esses são modelos de séries univariadas, né? Como eu falei. Hum. Então, eles são modelos que vão funcionar para quando você tem o tempo, como seu X, e o Y, aquela variável que você está medindo. Eles não funcionam, por exemplo, para esse banco das bikes, você só poderia ter Uhum. informação do tempo e da demanda de bike, né? Você não consegue usar essas outras variáveis com eles, né? Ah, Porque não suporte a variáveis exógenas, né, que eles chamam, que são usar outras variáveis como os features, além de ter somente o tempo ali como feature, por exemplo. uhum. Mas eles são modelos interessantes porque o ARIMA, ele é basicamente um modelo que ele usa três coisas, né? Por isso que o nome dele é ARIMA. O AR significa autorregressivo, é um modelo que ele vai usar o passado para tentar prever o futuro. Então, basicamente, o AR, essa parte AR, ele tem um parâmetro que você diz, quantos timestamps, né, passados, quantas informações do passado eu vou usar para prever o futuro, por exemplo. Uhum. Eu vou usar só o último ponto, né? Só o ponto exatamente anterior para prever o futuro. Eu tenho, é o que a gente chama de lag, né? Nesse caso. Estou usando lag 1. Eu Sim. vou usar o 2 pontos para trás, a gente chama de lag 2. Então, por isso que ele é um modelo autorregressivo, né? Ele tenta usar a informação do passado para tentar prever o futuro. Ele tenta encontrar uma correlação entre o passado e o futuro, basicamente. Por isso que se chama autorregressivo. O I do ARIMA significa integrated, né? Em geral, uma característica muito importante que a gente tem nos modelos de séries temporais, assim como a gente tem. Uma característica muito importante que a gente tem nos modelos de séries temporais é que a gente tem que fazer uma série ser estacionária. O que isso significa, né? Quando você olha para uma série temporal, o gráfico de uma série temporal, basicamente, ela, em geral, ela tem duas características, né? Uma que é a tendência, o pessoal chama de trend, que é você olha para um gráfico e você percebe que ele tem uma tendência de alta, uma Sim. tendência de. Então, essa trend é uma coisa que. Isso é a trend. A outra característica que a gente olha é a sazonalidade, né? É você encontrar padrões de repetição ao longo do tempo, né? Por exemplo, se a gente analisar os dados de venda de uma determinada empresa, a gente consegue ver que, sei lá, sempre em feriados a gente vai ter altas demandas, né? Então, esses padrões se repetem, né? Então, sei lá, no Carnaval a gente vai ter um aumento de vendas, na Black Friday a gente vai ter um aumento de vendas, Isso. no Natal a gente vai ter um aumento de venda, e isso todo ano se repete, né? A gente pode chamar isso de sazonalidade, né? Então, Uhum. quando a gente percebe esses aumentos e essas baixas nas vendas. Então, e essas características, tendências e sazonalidades, na verdade, a gente não quer quando a gente está criando um modelo de time series, né? Porque isso pode influenciar negativamente. Então, o I é justamente a gente tirar a estacionalidade tirar a tendência e tirar a sazonalidade delas, né? Fazer uma série ser não estacionária. Então, basicamente, uma das técnicas, que é justamente esse I, é você só diferenciar a sua série temporal. Como é que você faz isso? Só você subtrair um ponto do anterior. Então, você pega o valor de venda, por exemplo, desse mês, subtrai do valor de venda do mês passado. Depois pega o valor de venda do outro mês, subtrai do valor desse mês. Com Uhum. isso, você consegue eliminar essas tendências e essas sazonalidades.
E por último, por exemplo, o MA do ARIMA significa Moving Average, né? Apesar de ser média móvel, né? Isso não necessariamente a gente está fazendo uma média móvel da série temporal. Na verdade, a gente está fazendo uma média móvel do Z, né? Os Então, erros. esse é um ponto, esse é outro trick que a gente tem em time series. Não é uma média móvel da série, mas na verdade é uma média móvel dos erros, né? Então a gente usa os erros do passado para tentar prever o futuro. Hum, Então o ARIMA, o modelo funciona basicamente assim. Uma variação desse modelo é o SARIMA, né? O SARIMA é basicamente a mesma coisa, só que ele usa a informação de sazonalidade, justamente o S, né? Para ajudar também, ele faz a mesma coisa com a sazonalidade, né? Tenta usar dados da sazonalidade para prever o futuro em auto-regressivo. Ele também deriva essa time series para ela perder essa estacionalidade e também usa os erros da estacionalidade para tentar prever o futuro. Então, basicamente é isso. Um interessante. outro modelo também muito conhecido também univariado, que é bem famoso, né? Que foi feito pelo Facebook, é o Profeta, né? O Prophet, né? Na Profit. real. Já ouvi falar. Isso, ele foi feito pelo Facebook e acho que a característica mais legal dele, assim, é porque ele usa Deep Learning por debaixo dos panos, só que a interface dele, a API que ele dá para você é muito alto nível. Então, se você não conhece muito de time series, você começar usando o Profeta, acho que é uma boa opção, assim, porque você, com poucas linhas de código, você consegue fazer muita coisa, você não precisa se preocupar com todas essas coisas, assim, que eu falei, porque ele coloca tudo isso debaixo dos panos ali para você e deixa o negócio bem user-friendly, é bem fácil de você conseguir usar. Eu acho bem interessante, é bem Da legal. hora. Ele funciona como uma interface gráfica ou é mais assim, abstração de código? Uma abstração, tipo um scikit-learn da vida. Ah, entendi. Tipo um Keras pro TensorFlow, né? Alguma coisa assim. Isso. Exato, Nada. exatamente. Da hora, da hora. Arnaldo, me tira uma dúvida que eu fiquei quando você estava explicando sobre o Arima. A parte Ah, do I, você disse que era. Deixa eu ver se eu lembro. integrated. Integrated, e que a gente remove basicamente a questão da sazonalidade e repetições, né? Então, essa remoção, não sei se eu estou usando a palavra certa, seria a gente não usar esses tipos de dados no treinamento? Seria realmente tirar? Isso é muito interessante. Na verdade, a gente pode comparar isso com um processo que a gente faz de normalização e no machine learning mais clássico, né? Quando a gente fala de classificação e regressão, por exemplo. Então, por exemplo, a gente tem um dataset que a gente tem features, elas não estão normalizadas, né? E a gente Uhum. aplica algum tipo de normalização, por exemplo, min-max, ou então o standard scaler, que eles vão basicamente restringir, né, o range das features para que features que tenham, sei lá, ranges diferentes não influenciam mais do que outras, né? Entendi. Então, o Integrated Time Series, a intenção é exatamente essa, né? Então, se você pega uma time series, se você olha para o gráfico dela e você consegue perceber que ela tem tendência, né? Sei lá, se ela ao longo do tempo ela sobe ou ao longo do tempo ela desce, se ela tem essa sazonalidade, né? Que você consegue perceber padrões se repetindo, né? Ao longo dela, a Uhum. gente aplica essa técnica de integração, de diferenciação, para justamente fazer com que ela perca essa característica de tendência e perca essa característica de sazonalidade. Então, quando você aplica e você olha para o gráfico dela, ela vai parecer muito só um ruído, mas é basicamente você normalizou ela e isso é uma característica, e assim como normalizar é uma característica muito importante para alguns algoritmos de machine learning, Sim. você também tornar uma série não estacionária, né, através da diferenciação, também é super importante em time series, né? Acho que a única diferençazinha é porque em time series, às vezes, por exemplo, só você aplicar a diferenciação uma vez não vai ainda conseguir tirar toda a tendência e toda a sazonalidade. Aí você tem que aplicar isso geralmente mais uma vez, né? Mas é muito difícil você precisar aplicar isso mais do que duas vezes, por exemplo. Entendi. Então, a tendência, a sazonalidade meio que pode interferir no nosso modelo, né? Pode ser como se fosse um ruído, alguma coisa assim. Exatamente, exatamente, perfeito. Eu achava que era o contrário, porque tipo assim, se a gente É, sabe que, né, é tipo, quando a gente pensa intuitivamente, a gente acha que a questão da sazonalidade pode ajudar, porque se a gente sabe que aquilo acontece todos os anos, no próximo ano, se a gente deixar aquilo, vai ser bem parecido, né, com aquilo. Então, é meio contra-intuitivo. exato, eu também pensava a mesma coisa. Acho que quando eu comecei a ler sobre isso, que eu vi o pessoal ele falando que não era importante, eu falava, nossa, como assim? Eu sempre achei que isso seria importante para prever séries temporais, né? E acho que só para terminar esse assunto, é claro que, tipo, em geral, a gente não.
olhando para time series, o gráfico delas, a gente consegue perceber tendência e sazonalidade em algumas séries mais fáceis do que as outras, né? Sim, sim. Só que, obviamente, quando a gente aplica isso, a gente não faz isso no olho, né? A gente não olha a tendência e sazonalidade no olho. Existem testes estatísticos que ajudam a gente a definir se uma série é estacionária ou não. Aí, com esses testes estatísticos, a gente consegue decidir se a gente vai precisar diferenciar uma time series ou não. Legal, muito interessante. Tô aprendendo bastante coisa aqui. Espero que os ouvintes também estejam aprendendo bastante. Então vamos passar agora para a segunda parte, que seria mais a gente falar das aplicações de time series para o dia a dia. A gente já viu que para previsão, né, é bem aplicável. Mas quais outros tipos de problemas que a gente poderia aplicar, Arnaldo? Você tem um exemplo prático do dia a dia? Pode ser do seu dia a dia ou algum trabalho que você já fez? Claro que compartilhe apenas informações que não sejam prejudiciais para a sua startup. Tudo bem, tudo bem. Ótimo. Eu acho, na verdade, eu comecei a estudar time series porque apareceu um problema dentro da empresa. E ninguém tinha muita experiência com isso, né? Acho que de Machine Learning Engineer só tem eu, mas obviamente tem outros data scientists, cientistas de dados no time. Só que apareceu o problema de time series e a gente queria resolver isso de alguma forma, né? Então, eu mergulhei a fundo nesse mundo ali da time series. Foi um tema que eu gostei muito de estudar. Acho que à medida que eu ia estudando, eu fui me apaixonando cada vez mais, assim, eu gostei bastante. Legal. E aí tem muito pouco, mas nossa, eu achei um tema muito legal. O que eu acho mais legal é. O mais legal do Time Series é, tipo, ela te dá o poder de prever o futuro, né? Uhum. Então, isso é o mais legal, assim. Então, tipo, esse negócio de prever o futuro é muito da hora. Eu acho muito legal. Então, mas na minha empresa, o problema que apareceu foi basicamente a gente tentar prever posições de estoque para um determinado cliente, basicamente, né? E para um determinado galpão desse cliente também, né? Então, imagina que, por exemplo, um cliente que tem vários galpões e ele tem vários produtos. Então, na verdade, é uma tripla, né? Cliente, galpão e produto, né? Então, um cliente que tem vários galpões, cada galpão tem vários produtos e a gente quer tentar prever qual que é o estoque daquele produto para aquele galpão, para aquele cliente, né? Então, isso para todos os dias, né? Então, imagina que para um determinado dia, eu tenho um histórico lá de posição de estoque, né? Qual que era quantos produtos, quantas unidades desse produto tinha em estoque para esse galpão e para esse cliente. A gente criou esse histórico e a gente queria prever, qual que vai ser, quantas unidades eu vou ter desse produto nesse galpão para esse cliente amanhã, por exemplo. Entendi. Então, esse foi o problema que surgiu, né? Aí, por que que a gente usou time series, né? E não outras coisas, né? Porque na verdade, desse problema, apesar dele ser time series, eu ainda fiz outra coisa, né? Porque imagina o seguinte, é, a maioria dos modelos, eles são univariados, né? Eles vão prever apenas um valor para cada instante de tempo, né? E repara que eu tenho uma tripla, né? Então, eu tenho cliente, esse cliente tem vários galpões, e nesse galpão a gente tem vários produtos, né? No nosso caso, a gente está falando de maçã, banana, mexericas, tangerina, sei lá como é que você chama na cidade que você está. Mas enfim, a gente vai ter várias frutas, né, legumes, verduras, e a gente quer tentar prever quantas unidades ele vai ter daquele produto naquele galpão por dia, né? Então, repara que se eu tratasse esse problema na real com time series, eu teria que criar um modelo de série temporal para cada combinação dessa tripla, né? Exatamente. Então, É o que eu tava pensando, exato, exato. Então, tipo, essa era a abordagem que a gente estava meio que fazendo antes. Então, a gente tinha um job que rodava automaticamente. No nosso caso, a gente usa Dexter, né? Que é uma alternativa muito parecida com Airflow. E a gente tinha basicamente um job que rodava para cada combinação de produto, cliente e galpão. Ele retreinava um modelo para fazer uma previsão, para tentar prever qual que era, quantas unidades a gente vai ter em estoque no próximo dia. Só que interessante que eu estudei muito sobre time series e essa era a abordagem que a gente estava fazendo antes e no fim não foi muito do que eu usei na real. Por quê, né? Primeiro porque, como eu te falei, para essa tripla a gente teria centenas de modelos, né? Aham. O que foi que a gente fez, né? Eu estudando sobre time series, eu encontrei várias libs na internet que podem ajudar elas, né? Que pode ajudar a gente a trabalhar com time series, né? Eu vou até deixar o link depois para o pessoal também, né? Então, entre essas libs, por exemplo, uma das que eu encontrei, acho que o nome dela é TS Fresh. Ela é uma lib muito interessante, porque... como é que eu cheguei nela primeiro, né? Acho que essa história é legal também. Sim, sim. Pouco tempo antes de eu começar a treinar esse modelo, eu li um artigo no Medium que eu gostei demais, assim, porque ele era um artigo que um cara, ele defendia justamente a ideia
ao invés de você ter um modelo específico para cada situação, né? Nesse caso, a gente está falando de frutas em galpões, né? Sim, Mas, sei lá, existem, no mercado de trabalho, a gente tem várias situações dessa, né? Por exemplo, às vezes as pessoas querem fazer um modelo para cada, produto, deixa eu né? ver, para cada produto ou para cada cliente, né? Sim. E às vezes isso vai te gerar centenas de modelos, né? E o cara nesse artigo do Medium, vou até deixar o link também com você, André. Ele defendia justamente a ideia de, em vez de você ter um modelo específico para cada coisa que você quer criar um modelo, você ter um modelo generalista. Sim, Porque qual que era a ideia dele, né? Porque o modelo específico, ele vai ser especializado naquela coisa. Porém, em geral, quando isso acontece, você tem muito pouco dado só para aquela coisa específica que você está tentando prever. Então, o modelo não tem, em geral, muito dado para aprender um padrão muito específico sobre aquilo. certo, é. Por outro lado, quando você usa um modelo para várias, várias coisas, né, para vários produtos ou vários clientes, enfim, você vai ter um banco de dados bem maior e você vai acabar provendo um banco de dados maior para o modelo e você vai transformar essas características específicas que você está fazendo, por exemplo, o cliente, o produto, ou qualquer outra coisa, em features, né? Isso é um negócio que eu acho bem legal do machine learning. Eu já vi isso em outro artigo também, né? Quando você tem muitas regras de negócio, em vez de você ter um modelo para cada regra de negócio, você transformar as regras de negócios em features. Ah, interessante. Isso é um negócio que eu acho muito da hora. E aí eu li esse artigo do cara e eu falei, eu vou testar isso daqui antes de tentar, por exemplo, abordar isso como um modelo, que na verdade a gente já era assim, né? Tinha um modelo para cada produto específico ali, para cada daquela trica que eu falei. Isso foi antes de você entrar no estudo de time series ou foi paralelamente? Acho que foi paralelamente. Acho que à medida que eu estava estudando sobre time series, eu também encontrei esse artigo, assim. Ah, entendi. Pô, mas para manter também, né? Imagina a gente ter um modelo para cada produto. E produto de agro, né? Cara, esses são diversos. Existem centenas de vegetais, centenas de frutas. Nossa, ia ser impossível manter no futuro, né? E quando a coisa escalasse. Exato, iam ser algumas centenas de modelos, com certeza. Exato. Nossa senhora, nem quero nem ver isso. Nem imagina. Aí, tipo, eu vi esse artigo do cara e falei, eu vou tentar alguma coisa assim. Então, eu aprendi sobre time series, no fim, não fui para time series, mas propriamente dito, né, vamos dizer assim. Eu usei outras coisas de time series, né, por exemplo, eu aprendi qual que é as melhores técnicas para você avaliar os modelos, quais são as melhores técnicas para você fazer o train test split, né. Então, eu acabei usando outras coisas de time series, mas no fim das contas, modelo de time series, não tanto, assim. Mas o que foi que eu fiz, afinal, então, né? Eu achei essa biblioteca chamada TS Fresh, eu vou deixar o link aqui pro pessoal. E o que que ela faz? Você dá uma time series para ela e ela vai extrair centenas de features para você dessa time series. Se eu não me engano, ela extrai tipo 700 e poucas features de uma time series que você passar para ela. O que, por exemplo, né? Ela vai ver, qual que é o maior valor, o menor valor, qual que é a média numa janela deslizante de 3 dias, 5 dias, ou 3 meses, né? 5 meses, qual que é a mediana, enfim, ela vai calcular centenas de features para você automaticamente de uma maneira muito rápida, assim. Ou seja, aí eu peguei o problema de time series, em vez de treinar um modelo para cada combinação dessa tripla, eu usei um lib que extraía features para mim a partir de uma time series que eu passava para ela. Você define algumas coisas também, e com isso eu treinei um algoritmo que usava todos os dados de uma vez, né? Ao invés de eu ter só um modelo específico para um conjuntinho de dados daquela tripa, né? Produto, cliente e galpão. Sim. E com isso, por exemplo, eu treinei na época, eu tô treinando, na verdade, né? Porque esse modelo é treinado todos os dias, né? À meia-noite, né? Então, tipo, todo dia, às 8 horas da noite, eu pego novos dados ali das posições de estoque e todo dia de meia-noite eu treino um modelo novo. E eu treinei um Light GBM. Eu comecei treinando um XGBoost em cima desses dados e acabei mudando para o Light GBM porque eu percebi que ele era 10 vezes mais rápido e e ainda funcionou melhor do que um XGBoost, assim, então eu gostei bastante. E acho que outra coisa também muito interessante que eu fiz foi ter usado, ao invés de usar, por exemplo, Grid Search, né, e Random Search, que são os mais comuns, né, eu acabei usando busca Bayesiana, Bayesian Search, né, e por quê, né? Isso eu vi nesse livro de time series que eu estava lendo, né? Então, ele fala que um negócio interessante da busca Bayesiana é porque ela é
mais rápida do que o Grid Search, né? Porque o Grid Search tenta todas as combinações de parâmetros que você passar para ele. A busca bayesiana é mais rápida do que isso. E ela é mais inteligente do que uma Random Search, né? Exato, é. Então, a Random Search, ela vai buscar aleatoriamente, né? De acordo com o que passou. E só que ela pode acabar não encontrando o mínimo, né? Nenhuma vai encontrar na real, né? Só que a Random Search ela é aleatória, né? Como o nome diz, né? Então, a Bayesiana não, ela é mais esperta nesse sentido. Ela meio que calcula a probabilidade dos melhores valores estarem numa determinada região dos parâmetros que você passou. Ah, entendi. Ela tem uma funçãozinha de otimização, né, dentro dela, assim. Isso, exato. Então ela é mais rápida do que o Grid Search e mais inteligente do que um Random Search. E funcionou muito bem, assim, eu gostei bastante. Para ter uma ideia, né, dos resultados, né, para dar métricas para o pessoal entender, uma das métricas mais comuns para a gente... Existem várias métricas para a gente avaliar modelos de time series, né? Por exemplo, a gente pode, em geral, a gente considera modelo de time series como se eles fossem problemas de regressão, né? Porque, em geral, a gente está tentando prever algum valor, né? Exato, exato. Aí, em geral, a gente usa métricas de regressão para avaliar os nossos modelos, né? Por exemplo, né, o erro médio quadrado, MAE, né, o erro médio absoluto. Tem também a MAPE, que ela diz basicamente, o meu modelo ele erra, em geral, 15% até 15% do valor original, por exemplo. Isso é uma métrica muito legal para você mostrar. Ela é muito legal como métrica de negócio, assim, porque é fácil de explicar para os holders, né? Só que a métrica uma das métricas mais utilizadas é justamente o score R2, né? O R2, o R2 quadrado, né? O R quadrado, né? Que é o R2. Ela é uma métrica que ela vai te dar um score normalizado. Então, esse score ele pode ser um valor negativo, que quando ele é negativo, ele te mostra que o seu modelo está muito ruim. Quando ele é próximo de zero, você está basicamente prevendo a média. E quanto mais próximo de 1, melhor é o seu modelo, né? Aí, em geral, o pessoal considera que R2, né, o R quadrado, acima de 0,7 já é bom, acima de 0 já é ótimo, e acima de 0,9 é excelente, assim, o seu modelo está muito bom. Entre aspas, tá conseguindo acertar 90% dos casos, né, mais ou menos. Boa. Então, em geral, eu estou avaliando esse modelo faz um mês, né? Faz um mês que a gente deployou esse modelo, um mês que a gente treina ele todos os dias e avalia ele todos os dias para fazer predição para o próximo dia, né? Infelizmente, a gente pede alguns dados, nem todos os dias dá erro, a gente pede alguns dados e tal, mas em geral, a nossa R2, ela vem na faixa de 0,65, que já está próximo do bom, e tem dias que eu consigo chegar até próximo do 0,9, né? Então ele fica acima de 0,88, por exemplo. Então, em geral, está nessa faixa entre 0,65 e 0,85, geralmente. Então, ele está funcionando muito bem, assim. Eu considero que ele está funcionando bem legal. Da hora, da hora. Muito interessante esses insights que você trouxe. Então, meio que você usou tudo do time series, né? Todas as regras, todas as técnicas, muita questão teórica também e transformou para um problema de regressão, né? Como você disse. Exatamente. Cara, muito interessante, muito interessante. Eu não sabia para onde o rumo dessa conversa ia e me surpreendeu no final. Legal, que bom que você gostou. Que bom. Muito legal. Arnaldo, me fala o nome da lib de novo que você usou para passar as time series, para extrair as features. É TS Fresh, o nome dela. Eu TS vou Fresh. mandar o link para você, pode deixar para você compartilhar com o pessoal. Tudo bem, eu vou estar compartilhando aqui na descrição do vídeo os links que o Arnaldo tá falando aqui pro pessoal ouvinte, tá? E me interessou uma dúvida. A TS Fresh, quando você disse que passou para ela uma time series, você estava se referindo que passou um dataset de time series, né? Na verdade. Exatamente. Então passava para ela, por exemplo, para cada dia e para cada combinação de galpão, produto e cliente, eu diria para ela qual que era, quantas unidades tinha daquele produto naquele dia, né? Da hora, muito interessante. Nossa, e ela meio que fez um trabalho todo por ela própria para extrair as features. E você acabou usando essas features depois, algumas, né, as mais relevantes, para um problema de regressão. Foi isso. Exatamente, e o legal dela também é porque ela extrai, em geral, todas as features para você, 700 e pouco, e ela própria também já tem embutido nela um método de seleção de features, né? Então ela extrai 700 e depois aplicar essa seleção de features, aí ela reduziu para mais ou menos umas 300 features, 350, eu acho. Nossa, muito bom. E por curiosidade, qual seria mais ou menos o tamanho do dataset que você passou vamos pensar assim, em colunas, em rows?
Boa, bem lembrado. Então, bem, eu aumento o meu dataset todos os dias, né? Então, Sim. todos os dias o meu dataset aumenta. Mas eu acredito que ele deve estar, por agora, próximo de umas 20 mil linhas. Uhum. E ele começa por 700 colunas, né? 700 e pouco que essa biblioteca extrai, mas depois ela baixa para. Eu aplico essa seleção de features e baixa para 300 e. Acho 300 e pouco. Aí então eu passo para o meu lado de GBM, eu passo um dataset com um pouco próximo de 20 mil linhas e 300 e poucas colunas. Ah, entendi. Então, cada linha seria basicamente a entrada de um dia, né? Exatamente, Então, exatamente. vamos dizer, tem 20 mil dias de histórico, mas basicamente. Eu não tenho 20 mil dias de histórico, né? Na real, eu tenho. Eu tenho 2 meses de histórico, basicamente. Aham. Ah, Por que que eu tenho 20 mil linhas, né? Porque quando a gente faz a combinação de para cada cliente, para cada galpão e para cada produto, a gente entendi. indo para essas 20 mil linhas. Ah, entendi, entendi. Então, um histórico de 2 meses, basicamente, você achar que é suficiente pra gente aplicar um problema do tipo? Nesse caso, foi. Nesse caso está sendo. Nesse caso tá sendo. Entendi, entendi. Agora, se eu tratasse, por exemplo, como se fosse uma série temporal mesmo, né? Em que eu treinasse um modelo para cada uma dessas combinações, eu teria 2 meses de dados para cada modelo, né? Aí sim eu teria 2 meses de dados para cada um desses modelos, né? Sim, sim. Nesse caso, 2 meses de dados talvez fosse um pouco ainda. Porque eu ia ter que pensar muito bem como é que eu ia dividir, como é que eu ia fazer o trem test split desse meu modelo, né? Exato, é. Se eu usasse muito pouco para treinar, ele não ia conseguir generalizar bem. E se eu usasse muito pouco tempo e muito pouco dado de teste, talvez eu não conseguisse avaliar direito o meu modelo, né? Porque eu teria pouco dado para realmente conseguir avaliar ele. Isso, é. Faz sentido. Mas muito da hora. Muito insight legal que você trouxe aqui pro papo. Gostei bastante. Gostei muito, muito mesmo. Legal. E teria alguma coisa que você gostaria de complementar? Alguma curiosidade? Ou alguma outra coisa que vem em mente? Ah, legal. Eu acho que o que ficou faltando, talvez, um pouquinho da gente falar, acho que são dos modelos de multivariados, né? Em que a gente tenta prever mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Para cada instante de tempo. E acho que se alguém estiver interessado nisso, acho que os modelos mais interessantes para você dar uma olhada agora são o Sarimax, que ele te permite usar variável features, né, para tentar, além de só o dado do tempo, né, como o X, ele te permite adicionar outras features para tentar prever o futuro. E outros modelos também muito conhecidos são o VAR e o VAR Max, que ele é muito parecido com o Arima, o Sarima, só que ele usa. Só que ele sim, ele consegue, por exemplo, você consegue utilizar ele em séries temporais multivariadas. E acho que o último modelo que eu também estaria, que também tem nesse livro que eu li, é o DeepAR, que ele é um modelo do. Ele é uma lib desenvolvida pelo pessoal da Amazon. A Profeta, que a gente falou antes, ela só funciona para time series univariadas, né? Você só consegue prever uma coisa para cada instante de tempo. A DeepAR do pessoal da Amazon, você consegue usar ela para tentar prever várias coisas ao mesmo tempo, né? Provavelmente o pessoal da Amazon usa ela para tentar, sei lá, prever várias coisas ao mesmo tempo, sei lá, tentar prever o histórico de vários produtos ao mesmo tempo, né? Alguma coisa assim, porque com certeza tem correlações entre os produtos, né? Por exemplo, Sim, sim. ao mesmo tempo que a gente aumenta a venda de chocolate, a gente também deve aumentar a venda de outros tipos de presentes, né? Então a gente pode tentar. Ele com certeza ele vai conseguir usar essas correlações para prever várias coisas ao mesmo tempo. E Exato, é. acho que ela tinha outra coisa interessante também. Ah, ela é baseada em redes neurais também. Ela usa redes neurais recorrentes por debaixo dela. Não lembro se agora se são RNNs normais ou são algum outro tipo de, por exemplo, STM, alguma coisa assim. Mas, enfim, Uhum. saber um pouquinho mais sobre time series, séries temporais multivariadas, dá uma olhada no modelo Sarimax, no VAR, no VAR Max e no DeepAR também, que é essa lib da Amazon. A gente vai estar deixando o link delas aqui para facilitar a busca de vocês. Muito legal, muito legal. Então, acho que a gente falou bastante coisa, só para dar uma sumarizada no podcast. A gente falou o que é time series, quais são os campos de aplicação, que tipo de problemas a gente consegue resolver com time series. Depois o Arnaldo chegou a dar detalhes de algoritmos para análise multivariada e univariada também. Ele compartilhou também com a gente um grande impasse que ele teve durante
durante o trabalho dele, né? Coisa real mesmo, assim. Então, muito obrigado por ter compartilhado esse case. E tá rolando mesmo, assim. São problemas no mundo real, problemas atuais. Então, achei bem interessante. Muito obrigado por compartilhar, realmente. Abriu muitos olhos, deu muito insight. E eu acho que é isso, pessoal. A gente acabou falando um pouquinho do Time Series, o que é, entrou em detalhes de algumas coisas. E caso vocês desejem estudar, a gente tá deixando várias informações aqui, links de livros também, links de bibliotecas. E é isso. Qualquer coisa você entra em contato comigo. Qualquer coisa você pode entrar em contato com o Arnaldo também. As redes sociais deles vão estar aqui embaixo. E a gente sempre vai estar aberto para discussões. É isso aí. Deixem sugestões e comentários aqui de próximos temas que a gente pode estar falando, que a gente vai estar trazendo esses próximos conteúdos. Então, muito obrigado, Arnaldo, pela participação. Eu acho que a gente já pode chamar o encerramento. Obrigado, André, pelo convite. Foi muito legal gravar esse podcast com você. Faz pouco, a gente se conhece há bastante tempo, né? Mas acho que pessoalmente e virtualmente há bem menos tempo, assim, né? Muito obrigado pelo convite. Eu também vou deixar uma coisa que eu lembrei, né? Esse livro que eu li sobre Time Series avançado, eu resumi ele no Notion e eu vou também disponibilizar para o pessoal, para quem quiser dar uma olhada no resumo que eu fiz do livro que eu li. Nossa, muito bom. E acho que é isso. Obrigado pelo podcast. E quem quiser falar comigo, o André vai deixar meu Medium, meu GitHub, minhas redes sociais, para quem quiser falar comigo também. Eu sou super aberto, eu sou super acessível, então pode falar comigo tranquilo. Muito bom. Então é isso. Muito obrigado, Arnaldo, novamente, pela sua participação aqui. Eu acho que foi muito, muito foda. Espero que a gente consiga gravar um bate-papo mais na frente aí de outro tema relacionado também a dados, machine learning. E vai ser muito legal ter você novamente aqui. Então é isso, pessoal. A gente fica por aqui. Abraço, até a próxima no podcast The Machine Hackers.